Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quem está chegando agora, esse momentinho de domingo à noite, a gente tira para pensar um pouquinho sobre a nossa vida, para pensar um pouquinho sobre questões emocionais. Então, vocês são todos muito bem-vindos. Me chamo Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga, psicanalista, grupo terapeuta e tenho feito isso há um tempo, de domingo à noite a gente conversar um pouquinho aqui. Comentem aí se vocês estão gostando, comentem aí se vocês querem que eu fale sobre algum tema que vocês desejam. Hoje, inclusive, há muito tempo atrás, alguém me pediu para falar sobre esse tema e hoje eu pensei nisso, lembrei disso, né? E quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Agradeço a participação de vocês, sempre aqui nas redes sociais, agradeço o compartilhamento. Enfim, o tema hoje vai ser identidade. Ah, meu Deus, né? O que falar sobre isso que é tão complexo, né? Tão grandioso, tão importante na nossa vida. Então, eu quero começar falando sobre o que o dicionário comum, o nosso dicionário da língua portuguesa, né? Que é tão importante para nós, diz sobre identidade. Qualidade do que é idêntico. Olha que bonito. Qualidade do que é idêntico. Então, o que significa? Identidade, que inclusive tem o RG, né? Que algumas pessoas chamam de identidade, para dizer sobre quem somos, né? Na burocracia, na legislação, que faz parte da nossa nacionalidade, a identidade. Mas falando dos aspectos emocionais, a identidade é quando a gente se identifica com aquilo que a gente é. Mas o que a gente é? Nós temos um corpo, né? Que nós temos que estar identificados com o nosso corpo. Nós temos uma alma, que é o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa mente. Tudo isso compõe a nossa alma. Nós temos que estar identificados com a nossa alma e temos também o nosso espírito. Algumas teorias deixam de fora ou não comentam sobre esse campo, mas hoje em dia, dentro da ciência, se inclui muito esse outro campo que é o espiritual. Então, nós temos que ter uma identificação também, uma identidade espiritual. Olha que bacana. Então, nós temos que ter uma identidade com o nosso corpo, temos que nos identificarmos com esse corpo que a gente habita. Você já pensou sobre isso? Que nós habitamos um corpo, nós estamos aqui dentro de um corpo, né? Um corpo que se modifica com o tempo. Você já pensou que você era um bebê e você se tornou uma criança e daí você se tornou um adolescente e agora você se tornou um adulto? Você já pensou que nós temos que fazer elaborações das perdas que vamos tendo com relação ao nosso corpo? Você já pensou que na adolescência você estava fazendo um luto, você estava se despedindo da sua criança, do seu corpinho de criança e estava entrando numa modificação no seu corpo? Agora na vida adulta, com amadurecimento, vocês já pensaram sobre isso? Que a gente tem que fazer elaborações de perdas, de novas coisas que vão aparecendo no nosso corpo, de mudanças no nosso rosto, no nosso corpo, né? Na nossa fisionomia, no formato do nosso corpo. Tudo isso é muito normal e é muito importante que a gente elabore todas as perdas e que a gente assuma, né, esse novo corpo, no sentido de novas mudanças que o corpo tem. Isso é muito natural. Nós temos que estar identificados com o nosso corpo.
Lembra que eu sempre falo aqui que é saudável a gente ter 4 anos com 4, 10 com 10, 50 com 50, 90 com 90, que é uma identificação, né? Lembra do dicionário? Identidade, qualidade do que é idêntico. Eu tenho que estar idêntica, identificada, né? Com a minha idade. Se eu não estou identificada com a minha idade, né, com 50 anos, posso ter vontade de ser adolescente de novo, e inclusive fazer atuações e começar a ter comportamentos de adolescente. Então, alguma coisa está errada aí, porque nós temos que estar identificados. Isso tem a ver com a identidade, né? Eu, Josiane, tenho 50 anos e eu tenho que estar identificada com a minha idade. Então, essa é a nossa identidade do corpo. Um outro campo diz respeito à alma, né? A nossa identidade na nossa alma. Então, quem nós somos emocionalmente, ou seja, qual é a nossa história de vida, da onde a gente veio, né? Quem são os nossos ancestrais, no sentido assim, né? Quem são os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, né? Da onde você veio, qual é a sua origem, né? Você sabe onde começou tudo, né? A gente tem notícias até uma certa geração, né? De que país vieram, né? O nosso país, ele é um país que há muitas pessoas aqui vindas de outros lugares, né? Que vieram de outros lugares e estabeleceram aqui no Brasil. Então, aqui o nosso país é muito misturado, né? Tem pessoas que vieram da Itália, do Japão, da China, enfim, né? Da Espanha. Nosso país é uma beleza de tantas nacionalidades, de tantas pessoas que vieram de outros lugares e habitaram aqui no nosso país. Então, qual é a sua origem, até onde você tem notícia, né? A sua genealogia, né? Da onde você veio nesse aspecto. E essa história de vida está integrada aí dentro de você, né? A sua infância, tudo que você passou, você carrega isso com muita clareza, sabendo e trabalhado e elaborado tudo que você passou, né? Você tem vergonha da sua história? Porque a gente não pode ter vergonha da nossa história. Se a gente tem, nós temos que trabalhar, porque nós temos que ter, num bom sentido da palavra, um orgulho. E a gente poder estar bem localizado, seja o que foi que a gente passou na vida, isso constituiu a nossa identidade, o nosso ser, e a gente precisa se identificar com isso, porque quando a gente identifica com a nossa história, que a nossa história é única, nós estamos bem identificados, né, com a nossa alma. Isso é identidade, eu saber da minha história, eu tenho minha história cheia de situações que fizeram parte da minha vida. Você que está aí me ouvindo, você também tem a tua história, você tem que estar identificada com a sua, não com a do outro. Então, esse caminho da gente integrar, saber todas as coisas sobre nós, né, e elaborar todos os sentimentos, tem a ver com a nossa identidade, da nossa alma. E agora, a identidade no espírito. Essa parte, ela é bem complexa também, mas ela também aborda uma questão de identidade. Identidade espiritual. No campo espiritual, qual é a sua identidade? Com o que você se identifica? Né? O que faz sentido para você? Do que você toma posse? Do que você se apropria? Do que você declara que você é? Na questão espiritual. Então, esse é um campo também muito importante de você transitar. Bem identificado com o corpo, com a alma, com o nosso espírito, nós nos sentimos muito reunidos e muito integrados, muito ocupando um lugar no mundo, sentindo um eu sou. Então, pense um pouquinho sobre isso e trabalhe isso na sua vida. Olhe para dentro de você e vá buscando esse encontro com todas essas partes dentro de você.
Quero deixar aqui um abraço, lembrando que no final de semana que vem temos os nossos encontros. Acompanhe aí nas redes sociais. Um abração para vocês. Até mais. Boa semana.